É um prazer poder compartilhar parte de alguns dos resultados dessa pesquisa que investigou as transformações na cidade de São Paulo por força da economia cafeira na Primeira República. Vale lembrar, então, a Primeira República de 1889 até 1930 em São Paulo, Brasil. Essa pesquisa, então, ela é parte do meu doutorado que já foi concluído e defendido. No foco das mudanças que eu trato nesse artigo, e aqui apresentado de forma muito resumida, estão o fim do Império e do Padroado Régio. Vale lembrar, o Padroado Régio ele se dissolve e aí possibilita a investida do Vaticano diretamente aqui no Brasil, entre outras repúblicas latino-americanas, para o que se chamava a evangelização ultramontana, conservadora. Entre outras medidas adotadas, uma delas era destituir ou desvalorizar o catolicismo tradicional leigo que era desempenhado e exercido aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, né? Entre algumas características desse desempenho da Santa Sé aqui em São Paulo, nós temos ou tínhamos a destituição de muitas irmandades, a demolição dos templos e um catolicismo muito mais centrado na figura do sacerdote ou do poder do sacerdote, entre uma territorialidade que se transforma com a criação de dioceses e novas arquidioceses em São Paulo. Com isso, as irmandades de pretos e de pardos em São Paulo e todas as suas tradições e educabilidades consolidadas acabam sendo muito impactadas. Claro que são criadas novas associações, grêmios, escolas de samba, entre ligas operárias e ao lado de outras formas cooperativas que também vieram com os imigrantes, nós tivemos aí um rearranjo dessa cooperação. No panorama propriamente da cidade que se transforma espacial, econômica e socialmente, o foco desse artigo, que aqui eu apresento resumidamente, está em cima, ou sobre os habitantes trabalhadores da cidade, que estão compostos aí por imigrantes europeus, né, que vieram já no pré-abolição, como parte da política de trabalho livre, mas de uma política, um plano de branqueamento da sua população. Ao mesmo tempo, fazem parte desse conjunto os migrantes nacionais livres que vinham ou que vieram de outras partes do Brasil, atraídos pela oportunidade de trabalho aqui, entre negros, ex-libertos e nacionais que ou aqui já estavam ou que vinham de outras partes, abandonando sobretudo as lavouras em busca de uma nova oportunidade de trabalho na cidade. É importante destacar que na Primeira República apenas 1/5 dos trabalhadores da cidade estavam sediados em fábricas e indústrias. A maior parte desempenhavam funções de artífices. Então, a pesquisa ela reposiciona o trabalho e a autonomia dessa população de trabalhadores, tanto imigrantes quanto nacionais. São sapateiros, pedreiros, padeiros, pintores, chapeleiros, entre outros. Do ponto de vista do exercício político na Primeira República no estado de São Paulo, o que está em destaque é o desempenho dessa gestão ou a integração desses quadros de gestão pública sendo integrados por membros da elite. Essa elite, então, que governa sobretudo para a sua própria elite ou para si mesmo.
criando legislações que a beneficiam, né? Isso pode ser visto, inclusive, na política fundiária que se estabeleceu com as terras devolutas durante toda a Primeira República. Ao sanitarismo como ideário se juntam outras medidas urbanas de embelezamento e de uma certa higiene social para configurar essa cidade burguesa, que é, segundo o teórico Guy Debord, uma cidade espetáculo, e ainda um templo das mercadorias, aquilo que foi tão bem definido por Walter Benjamin. Em função da localização desses bairros e da força de trabalho e das ferrovias, enfim, dessa geografia que se estabelece com esse grande número de trabalhadores, não só, mas também os novos residentes de São Paulo que deixam as suas sedes de fazenda para viverem na cidade de São Paulo, na capital, ao mesmo tempo que se formam esses bairros elitizados na região central, próximos a eles também são configurados bairros de trabalhadores, onde a maior parte das suas habitações acabam sendo os cortiços. Quer dizer, ao mesmo tempo que cresce uma habitação precarizada na cidade, cresce igualmente uma habitação cada vez mais sofisticada e compartimentada, que são esses palacetes e essas residências da burguesia. Então, estão também em destaque, além dessa geografia do trabalho e além dessa tipologia e funções que são desempenhadas, também algumas das contribuições socioculturais de parte desses trabalhadores ou de um dos grupos desses trabalhadores. Do ponto de vista do método e da contribuição que essa parte da pesquisa nos traz, ou que mereça ser comentado, eu chamo a atenção para uma justaposição histórica, uma vez que eu trabalho com 3 tempos, que são o da colônia, do Império e da República. Fazendo essa justaposição, eu busquei naturalmente demonstrar o impacto que as transformações da República acabam acarretando naquela realidade de tradições que vinham tanto no período colonial quanto no período imperial, não é? E eu fiz isso munida pela proposta do Fernando Brodel, né, nas suas indicações sobre história e pesquisa, e no que ele define como o tempo enquanto estrutura. Quer dizer, mesclar a longa duração com a duração mais curta é absolutamente possível e relevante, não é? Quando se buscam nexos e sentidos, inclusive dentro dessa perspectiva mais presente, né? Ele diz que o historiador pesquisador, ele se defronta com diferentes patamares de história e ele pode transitar sem problema entre eles. Juntamente a isso, eu busquei uma narrativa fotográfica que acabou sendo utilizada para amparar e apontar esse impacto que eu busquei demonstrar, permitindo fazer uma leitura dessa cidade-monumento, então, como eu havia apontado, e que está totalmente voltada em atender os cânones desse urbanismo europeu, do poder e das transformações espaciais, algumas se destacam, sobretudo uma questão que, para os urbanistas, de um modo geral, a Primeira República não representa, do ponto de vista de uma técnica urbanística, nada de muito expressivo, mas, do ponto de vista sociológico, é um divisor de águas, segundo lembra bem em A Questão Urbana, Manuel Castells. É um divisor de águas porque há uma grande difusão do urbano. Logo, há uma
uma desvalorização do passado em função de novas diretrizes e desse ideário urbano que se apresenta. Quer dizer, a partir desse momento, a memória do passado ou a cidade colonial imperial, elas perdem o sentido, ou elas são suplantadas por esse ideário da difusão urbana. As novas sociabilidades que surgem para atender essas funcionalidades da cidade burguesa também estão em evidência nessa parte do trabalho. E para refletir sobre as exclusões ou as novas exclusões de trabalhadores em determinadas áreas, eles passam a ser quase que vetados nessas outras regiões ou nessas regiões exclusivas para as elites, eu precisei recuperar uma definição dentro do Estado liberal de que fala o Michel Foucault, que é a de biopolítica e os seus biopoderes. Esses biopoderes ou dispositivos estão aqui representados por uma violência da polícia que se instaura em São Paulo nesse período e por um código penal que investe sobre os trabalhadores de maneira muito hostil. Eu agora gostaria de demonstrar algumas das fotos com as quais eu trabalhei. Vamos ver se eu vou conseguir. Bom, vejamos aqui. Um cartão postal que indica a demolição da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que era de responsabilidade de uma irmandade de pretos do Rosário. A igreja de Nossa Senhora do Remédio, muito importante como no período pré-abolição. A igreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa Ifigênia, que foi demolida, todas as duas. Mas essa em especial teve a sua irmandade de Santa Ifigênia e Santo Elesbão, de homens pretos, destituída. Aqui 5 marcos indicam as 5 igrejas, 3 de homens pretos e 2 de homens pardos, na Sé. Aqui, habitações fogos de aluguel, ocupados por trabalhadores e estudantes da Faculdade de Direito também, 14 quadras que foram demolidas nesse período, nas proximidades da antiga matriz, que também foi demolida, substituída por um templo que demorou 50 anos para ser construído e que, segundo o padrão escolhido pela igreja que se instalava, neogótico. As casas de aluguel aos fogos demolidos. Uma oficina em São Paulo com 5 funcionários. Uma foto de homens, mulheres e crianças da tecelagem Matarazzo, 1910. O comércio tradicional feito por mulheres, ambulante. Fotos de Vincenzo Pastore, fotógrafo que permaneceu em São Paulo por uma década. Aqui uma procissão romanizada. Não é mais uma procissão das Irmandades com as alegorias e blocos temáticos, não. Aqui uma foto do cordão da Barra Funda, nas festividades de uma cidade que durante muitas décadas conseguiu reunir esses grupos que eram herdeiros dessa religiosidade leiga nessa festa do Bom Jesus. Um dos tipos de postiço que existiam na região do Bexiga. Uma vista dessa cidade monumento, vazia praticamente, com as suas obras. E a penitenciária maior da América do Sul, que foi inaugurada em 1920, um lugar para os trabalhadores ou para os sem trabalho. Obrigada.